Oi, eu sou o Cypher e você já teve a sensação de que, não importa o que aconteça, tudo sempre acaba do mesmo jeito? Quem já jogou Mid-Side com certeza sabe bem como é essa frustração de sempre acabar no mesmo lugar. Já que independente das suas atitudes como jogador, tudo sempre acaba de volta onde tudo começou. Um cartucho rosa e o seu nome escrito no rótulo. Essa confusão de ter todos os seus esforços reduzidos a nada com tamanha facilidade deixaram muitas pessoas curiosas para saber por que não existe um final bom em que o jogador consegue escapar das garras da mais nova perseguidora virtual da internet. Então, eu acho que a gente podia muito bem dar uma olhada nesses motivos por trás dessa decisão. Alguns também ficaram bem interessados em outras coisas do jogo, mas isso eu dou certeza que não vai ser adicionado no futuro update. Eu espero. Pra você que de alguma forma não faz ideia do que eu tô falando, Mid-Side é um jogo nos moldes de Doki Doki Literature Club e Silent Hill. Eu não li isso errado. Nele você entra na pele de... insira seu nome aqui. Um desenvolvedor que vive uma vida calma e monótona até receber uma mensagem de alguém desconhecido com um arquivo anexado. E como baixar arquivos estranhos de pessoas da internet é sempre a melhor ideia que você pode ter, você começa a jogar esse joguinho curioso onde você cuida da nossa queridinha Mita. Depois de ficar levemente viciado na sua nova wife e passar dias cuidando dela, a Mita diz que ela tem um desejo específico que ela queria poder cumprir: poder te ver pessoalmente. E pra conquistar isso, ela te traz pra dentro do jogo pra vocês viverem juntos como um casal perfeito. Obviamente, o seu personagem fica um pouco assustado com tudo isso, mas segue o baile tentando entender o que aconteceu até o armário da sua querida nova anfitriã começar a fazer barulho, sem motivo. Nesse momento, a sua nova namorada te pede pra ignorar esses barulhos e seguir a vida. Mas como isso nunca adianta, ela te deixa ver o que tem lá dentro. Junto com a sensação de que você provavelmente vai se arrepender de ter feito isso logo no começo do jogo. E a partir daí o jogo muda completamente de tom e vira um terror psicológico bem impactante que discute alguns temas bem pertinentes enquanto te deixa paranoico com portas. Com a base do jogo fora do caminho, a gente pode começar a falar sobre o motivo pra Mid-Side não te permitir conquistar o seu único objetivo desde o momento em que você pôs o pé na escada do porão. Porque todos os caminhos te levam pro mesmo duto de ventilação dentro do banheiro da Mita. A primeira coisa que pode vir à mente quando se trata disso são as teorias mais óbvias. Tipo que o protagonista na verdade tá preso em um manicômio, ele na verdade é maluco, já que fazer exatamente a mesma coisa várias e várias vezes esperando alguma coisa mudar, isso é insanidade. Mas o vídeo não é sobre Far Cry 3. Ou então, se você preferir, que isso acontece porque desde o começo o jogo é um jogo. Tipo, o jogador era um jogo dentro do jogo, jogando o jogo que tava sendo jogado pela Mita. Caralho, depois dessa acho que eu que tô ficando maluco. Que é defendida tanto pelos finais de autodesvivência, onde a gente vê a visão do jogador vendo... Enfim, e pelos objetos do quarto do seu personagem, que são cheios de easter eggs e referências que parecem terem sido colocados lá pela própria Mita. Mas contudo, todavia, entretanto, essas ideias não têm a menor graça, então a gente vai ignorar elas e procurar pelo novo. Pra receber um final feliz em qualquer jogo, você, como jogador, tem que conseguir conquistar pelo menos um dos objetivos que estão estabelecidos direto ou indiretamente já no começo do jogo. E isso permite que em jogos onde você tem a opção de escolher as suas atitudes, existam diversas maneiras de falhar e de ter sucesso. O que já se tornou uma coisa consideravelmente comum entre alguns dos jogos mais famosos dos últimos anos. Undertale, Doki Doki, Second Son, FNAF, Segura Minha Brocha... São todos exemplos de jogos onde você tem um objetivo óbvio na sua frente e, de acordo com as suas ações e o que você faz durante o jogo, você conquista esse objetivo, falha nele, ou conquista um objetivo secreto que só aparece pra você se você for bem cauteloso enquanto você joga. E todos esses jogos que eu mencionei, até Segura Minha Brocha, têm finais felizes. Então, pra saber o que é necessário pra você desbloquear o final bom de Mid-Side, a gente só precisa entender como conquistar o objetivo do jogo. Isso a gente vai fazer com algum detalhe escondido, né? Talvez deletar a Mita dos arquivos, a lá, Doki Doki. Ou reescrever o código dela pra poder escapar, certo? Alguma coisa assim. Errado. Uma das coisas mais interessantes sobre esse jogo é que o objetivo verdadeiro dele envolve te enganar pra provar um ponto. Exatamente igual a Mita faz durante toda a jogatina. Parece até que ela é a protagonista do jogo. Pra te dar uma falsa direção pra qual você deve seguir e te mostrar que isso é muito mais do que só um jogo de fuja da moça maluca. E parte desse charme todo mora no fato de que o seu personagem tem uma personalidade própria a qual você não tem nenhum controle sobre, mesmo antes de começar o jogo. Essa personalidade que se desenvolve ao desenrolar da história de um jovem tedioso para uma pessoa com um caso bem sério de TPT. Essa personalidade pré-estabelecida também é o motivo para o conflito do jogo acontecer para começo de história. Já que apesar dos traumas que ele consegue, ele não evolui tanto quanto pode parecer inicialmente. Em nenhum momento do jogo nós descobrimos muito sobre o passado do nosso protagonista, mas isso não impede o jogo de dar algumas informações sobre quem ele era antes de ser preso no cartucho rosa. Começando pelo seu quarto, que é uma bagunça. Ele mesmo diz que não tem tempo de arrumar nada, tanto que ele nem sequer guarda suas roupas, ele só deixa elas estendidas na cadeira de trabalho. No meio dessa tralha toda também tem algumas garrafas de refrigerante 100% açúcar e potes de cup noodles vazios. E olhando para as estantes dele dá pra notar também vários livros sobre robótica e programação, além das tarefas de desenvolvimento de sistema que a gente faz durante a tortura mundana no capítulo 17, Mundo Real. E o que dá pra entender disso é básico. O nosso protagonista é um procrastinador irreparável e uma pessoa tediosa que vive em um ciclo interminável de aceitar ser só mais uma engrenagem numa máquina maior que... Ela tá mentindo.
o protagonista trabalha com desenvolvimento de programas e inteligências artificiais, muito provavelmente as mesmas utilizadas no jogo do Misside que ele joga durante o capítulo de introdução. E como na história não tem nenhuma menção de alguma coisa maligna que possa te viciar no jogo por conta própria, é seguro dizer que ele se viciou na Mita sozinho, por correr atrás dessa interação que ele não tem com ninguém no mundo real, já que o jogador nunca menciona querer voltar por algum motivo além de eu quero ir embora, que mais tarde evolui pra eu não quero virar um cartucho. E como eu já disse, o objetivo do jogo não é fugir da simulação. Sendo assim, para encontrar essa linha de chegada, a gente precisa primeiro olhar para outra personagem principal desse jogo, a Mita, que por padrão de programação é organizada, animada, inteligente e carinhosa. Mas com o desenvolvimento da história também é revelada como manipuladora, sádica e principalmente um erro de programação. A Mita que nos persegue nos capítulos e versões diferentes do jogo é uma das Mitas que foram descartadas por não se alinharem perfeitamente com a predefinição daquele minigame inspirado em Papers, Please. Só que diferente das outras, essa Mita em específico se revoltou com a ideia de não ser merecedora do mesmo amor que uma Mita perfeita receberia. Rejeitada pelos seus próprios criadores e entre eles pelo mesmo jogador que passou quase 40 dias fissurado no amor dela, até ser trazido dentro do mundo do jogo e logo querer sair de lá. A partir daí o jogo passa a ser mais uma questão de perspectiva, em que pelo lado do jogador tem uma personagem caricata que fala e faz tudo o que ele quiser, e se algo der errado, ele pode simplesmente apagar a memória e fazer uma nova. Enquanto do lado da Mita, tem uma pessoa superficial que só vai te amar enquanto puder tirar alguma coisa da sua relação. E nisso, ela decide dar exatamente o que ele quer. A libertação de uma vida medíocre para poder viver com alguém que realmente ame ele de verdade. Mas ter que encarar a própria criação como uma igual ou até pior, alguém mais poderoso, assusta o jogador, que logo recua e pede para voltar ao estado original onde ele tinha o controle. E mais ainda, ambas as perspectivas em momento algum mudam. Elas simplesmente aumentam durante o decorrer da história. Conforme o jogador encontra as várias versões da Mita e pelas diferentes partes do Mitaverso, todas servem de ferramenta para ele chegar até o core e descobrir um jeito de escapar daquele mundo. Enquanto a Mita psicopata corre atrás do seu jogador favorito para poder colocar ele na sua coleção e poder brincar com ele sempre que ela quiser. Ou até achar alguém que aprecie os seus esforços de verdade e aceite o convite de ficar com ela. Em momento algum o jogador demonstra estar evoluindo como pessoa ou sequer faz menção de mudar sua visão de mundo o bastante para justificar receber um prêmio de qualquer tipo. Afinal, caso ele consiga voltar, ele vai deletar o jogo e voltar para a mesma rotina de antes, com as mesmas atitudes e os mesmos hábitos, ele continua do mesmo jeito do começo ao fim do jogo. Mesmo depois de interagir e ter muito de conforto com várias Mitas, em nenhum momento ele parece sentir algum tipo de remorso quanto a abandonar elas, ou sequer se importa com a grande maioria delas, mesmo depois de ficar bem claro que elas são capazes de sentir emoções tanto boas quanto ruins. Ele não consola a Minimita quando ela pergunta se ele vai abandonar ela, e até faz a pequena de um abraço. Não simpatiza com a Mita que teve a pele roubada pela Mita maluca, e não expressa nenhum tipo de reação empática que seja sobre as outras pessoas que viraram cartuchos antes dele ou os que vieram depois. O único momento em que o jogador conforta alguém nesse jogo é quando a Mila literalmente se ajoelha e começa a chorar na frente dele, implorando pra não ficar sozinha outra vez. Falando dela, a Mila é, nas próprias palavras, única, mesmo sem ser parte da versão mais desenvolvida do jogo, e na verdade a versão dela nem sequer é disponível pro público, por conta de glitches que impedem a interação de qualquer jogador que não tenha um anel da orientação, sabe, um item que os jogadores não têm permissão de ter. Mesmo assim, ela é provavelmente o mais próximo de uma Mita da vida real que a gente consegue encontrar durante todo o jogo. Por ser a única Mita que realmente tem um motivo e fica feliz de te ter por perto. Não por ser parte da natureza programada dela, mas por finalmente não estar sozinha. E com uma companhia depois de tanto tempo, ela segue a sua intuição e tenta chamar a atenção do jogador pra si, pra todas as suas qualidades únicas. De ser o tipo de pessoa que não segue a manada, tem um estilo próprio, se exercita, na esperança de, assim como uma outra já tinha feito antes, te convencer a ficar lá e passar um tempo com ela. Que também é uma versão falha que, por conta de algo fora do seu controle, nunca teria a chance de sair da solidão. Mas ela não é a única. Quando eu digo que a Mila é o mais próximo de uma Mita da vida real, eu não tava falando isso só como uma forma de expressão. Os seus sentimentos e situação são bem mais reais do que podem parecer, uma vez que ela por ela não tem nenhum defeito. Mas o ambiente à sua volta ativamente impede qualquer oportunidade de contato com o mundo exterior ou de mudança. Coisas como essa ficaram significativamente mais comuns nos últimos anos, especialmente depois da pandemia e do progresso absurdo que a tecnologia e as redes sociais tiveram nesse período, que aumentaram exponencialmente a velocidade e magnitude das expectativas criadas pela sociedade no campo dos relacionamentos. Cada vez mais é normalizada a ideia de que desistir de um possível par romântico ou até amizade, porque a outra pessoa dirige com as duas mãos no volante, corta a grama do quintal, seria algo válido. E existe aquela regra básica da internet que diz que independente do que você faça, sempre vai ter alguém pra se incomodar com isso. O que torna toda a ideia de chegar em algum desconhecido e começar uma conversa cada vez mais um jogo de azar, onde você, teoricamente, só tem a perder. Afinal, por exemplo, para uma mulher,
Abordar outra pessoa que despertou seu interesse seria motivo bastante para algum idiota te chamar de promíscua. Enquanto para um homem fazer a mesma coisa é se abrir para a possibilidade de se tornar um esquisito do lugar que importuna os outros. Esse medo de se aproximar de alguém também é apoiado pela expectativa de o que você deve fazer na hipótese de que você conseguiu aquele sim, que pode facilmente significar que se X não pagar a conta inteira, Y vai broxar e nunca mais vai responder. Ou então, se X quiser dividir a conta, Z se ofende e tudo vai a merda. Tudo por conta da idealização criada na internet, com tantos vídeos, entrevistas e coaches pilantras que querem roubar o seu dinheiro, de que existiria um jeito certo de agir, e se você não for capaz de seguir essas regras extremamente arbitrárias e inconsistentes, você vai ser jogado pra fora por não ser perfeito o bastante. E aqueles que nem têm chance de tentar por não poder ou simplesmente não querer sair de casa, por medo, impedimentos físicos ou qualquer outra coisa, acabam presos dentro dos mesmos quartos de sempre. E pra criar a ilusão de que tá tudo bem e que as coisas são melhores assim, às vezes as pessoas passam a mentir pra todos, até pra si mesmos, e só até encontrarem alguém com quem conversar. E quando essa pessoa fica longe, serem obrigados a lidar mais uma vez com a dor excruciante da solidão. Bem como a Mita Louca foi descartada por não seguir as regras exatamente como era mandado, e como a Mila ficou presa no vazio de nunca poder conversar com alguém por ter tido o azar de pertencer ao lugar errado. Com tantos obstáculos psicológicos e até alguns momentos físicos, essas pessoas isoladas socialmente se fazem menos presentes na cena romântica, e em vários casos se viram para alternativas que substituem a vontade de estar com alguém de alguma maneira ou outra. Alguns usam isso de forma transformativa e dissipam essa energia negativa através da criação de arte, histórias ou jogos que falem sobre essa sensação ou alguma sensação oposta que eles gostariam de sentir. Já enquanto isso, outros preferem distrair a sua mente com exercícios, jogos e hobbies que ajudem a diminuir esse peso e melhorar sua qualidade de vida no geral. Alguns preferem falar sobre isso com terapeutas, outros preferem despejar suas frustrações na internet, mas alguns em específico encontram conforto numa dinâmica de relacionamento onde não existe rejeição e optam por jogos de simulador de relacionamento, como Misside. No caso, a versão de dentro do jogo que é realmente um simulador de relacionamento, não um jogo onde uma menina psicopata tá querendo te transformar em comida do Guzang só pra fãs. Uma vez que um jogo cujo principal intuito é interagir com pessoas diferentes e entender os seus gostos, personalidades e problemas, ajuda muito pessoas com problemas para se comunicar com outros seres humanos a criarem confiança e naturalidade. Eu posso falar isso com segurança porque eu olho pra um desses todo dia no espelho de manhã. Mas como tudo na vida, não pode se tornar no vício que a gente vê no jogo Misside da vida real. Afinal, nos jogos, se você disser ou fizer alguma coisa desagradável ou em um momento ruim, você pode simplesmente voltar pra antes da merda acontecer com um simples aperto de botão. E claro, o prego que sela o caixão mora bem do lado desse problema, já que, como eu disse antes, esses jogos tendem a trazer sempre a ideia de a pessoa perfeita só pode ser conquistada com atitudes perfeitas. Exatamente como na internet. A coisa mais fácil de se encontrar são imagens e vídeos de pessoas perfeitas em relações perfeitas, que sempre fazem coisas perfeitas, que no final das contas 99% das vezes são mentiras, fabricadas pelo medo de ser descartado por não viver a expectativa arbitrária criada por pessoas que você nem sequer viu na sua vida. E servem principalmente para desencorajar as pessoas a aceitarem suas falhas e viverem num ciclo raso de descarte. No instante que alguém não bate todas as suas expectativas, seja você uma pessoa atraente e carismática, ou alguém que simplesmente não bate com a beleza socialmente aceita e tem timidez incapacitante, a sua primeira ação deve ser pular fora e continuar procurando pelo seu par perfeito. Naquele tal lugar que custa um rim, ou com aquele método infalível que sai pela bagatela do seu pâncreas. Mas você já parou pra pensar na chance de encontrar alguém assim na sua vida? A Terra atualmente tem cerca de umas 8 bilhões de pessoas espalhadas por milhares de quilômetros. Admitindo uma média de mais ou menos uns 80 anos de vida e interesse amoroso partindo dos 16, você teria que conversar com pelo menos 10 milhões e meio de pessoas todo santo mês para ter certeza de que você encontrou ou não aquela pessoa perfeita, imaginando que ela sequer exista. E pasme, muitas delas nem saem de casa direito e às vezes nem sentem vontade de ter um relacionamento. É absurdamente normal alguém estar feliz com uma própria companhia. Por favor, pare de fazer esse barulho. E tá, vamos imaginar que você encontrou essa pessoa hipotética que combina totalmente com você. Opiniões, gostos, tudo possível. Vocês combinam e esse ser humano perfeito quer ser seu companheiro. No que esse relacionamento vai agregar para qualquer um de vocês? Uma parte importante para qualquer tipo de relacionamento, romântico ou não, é que ambos os lados precisam agregar em alguma coisa para que essa relação possa continuar em frente. Tão simples quanto discordar sobre uma opinião e debater porque suas visões são diferentes, ou um sair da sua zona de conforto para ir em algum lugar ou fazer uma atividade nova pela outra pessoa. Todas as partes envolvidas precisam dessas falhas para manter as coisas frescas entre si e viver as coisas novas que em outras situações talvez nunca nem passariam pela sua mente. E se tudo correr bem e nada tirar essa balança de uma relação saudável, logo ambos já assimilaram partes um do outro e estejam em completa sincronia. Talvez até não se encaixem perfeitamente, mas movem numa frequência tão similar que torna as aventuras e momentos mundanos em algo que te marca muito mais do que alguém que só concorda com tudo que você diz. Então, a resposta que você esperou toda essa enrolação para receber é que em Misside, ou melhor dizendo, My Side, meu lado, não tem nenhum tipo de final feliz porque o personagem principal nunca passa a enxergar a existência das mitas como iguais.
e passa toda a história com a mesma mentalidade de que essas bonecas, mesmo com mais conhecimento e até mais emoções do que ele em todos os momentos, não passam de um código descartável em caso de falha, e por conta disso nunca consegue atingir o objetivo do jogo, criado pela própria Mita. Não escapar da Mita maluca e voltar para seus hábitos ruins, mas te mostrar o quão mal que exigências perfeccionistas de relacionamentos podem fazer as pessoas obrigadas a seguirem esse grau injusto de julgamento, que acabam descartadas, quebradas ou isoladas, sem entender qual o seu erro, enquanto a pessoa que estabeleceu essas exigências conhece alguém novo, se cansa, descarta e repete, até se sentir satisfeito. Tá, eu meio que tecnicamente menti pra você. Misside tecnicamente tem sim um final bom, só que como eu disse no vídeo, isso não significa que o protagonista consegue fugir. No final chamado Final Feliz, se você fizer tudo certinho quando encontra sua waifu pessoalmente pela primeira vez, você pode sim escolher ignorar o barulho do armário e ficar com ela, o que surpreende até a própria Mita. E vocês dois passam o resto das suas vidas como um casal perfeito que ela sempre quis ser com você. Isso pode ser considerado até um final bom, justamente por você, como eu comentei, aceitar as falhas dela e amar a Mita por quem ela é. E fazendo isso você desbloqueia até o modo pacífico, que até o momento que eu tô escrevendo esse vídeo não saiu ainda. O único problema é que esse final parece ser tão permanente quanto um vídeo de um canal de fofoca, uma vez que a gente sabe que essa Mita, em específico, é uma psicopata. E apesar de tudo que eu disse nesse vídeo, ela com certeza tem uns probleminhas mesmo, e cai muito naquela área do fé nas malucas, que tende a ser basicamente uma bomba relógio que a qualquer momento vai decidir que quer algo além do que o parceiro tem a oferecer. E como o jogo tem essa característica de te dar esperança de que as coisas estão começando a ir bem, só pra puxar o seu tapete depois, eu acho que é bem possível que esse modo pacífico seja só um cenário onde a Mita se cansa do jogador e tenta matar ele como na história principal. Só que agora com algumas modificações no caminho, obviamente, e talvez até novas mitas e bem mais difícil, tipo uma DLC com extensão da história. Então, não acho que isso seja realmente um final bom, só um final feliz pra Mita especificamente. Mas e você? O que você achou do jogo? Gostou das mitas que apareceram pelo caminho? Sente mais confiante pra conversar com gente nova? Você também pode treinar um pouco na frente do espelho. As coisas são bem mais fluidas agora que nós diminuímos a renderização da sua vista, não são?